A ciência da memória. Entendendo como armazenamos e recordamos informações. A memória é um dos fenômenos mais fascinantes do cérebro humano. Trata-se de uma capacidade vital que permite armazenar, recuperar e utilizar informações ao longo do tempo. Sem memória, não seríamos capazes de realizar tarefas cotidianas, como lembrar um número de telefone ou nossas experiências passadas. A memória nos define, moldando nossas personalidades e habilidades. O que a torna ainda mais interessante é a complexidade envolvida no seu funcionamento e os inúmeros tipos de memória que existem. Há dois principais tipos de memória: a memória de curto prazo e a de longo prazo. A primeira é responsável por armazenar informações por um curto período, geralmente segundos ou minutos. Um exemplo clássico é lembrar temporariamente de um número de telefone ou de uma lista de compras. Já a memória de longo prazo pode durar dias, anos ou até a vida toda, permitindo que nos lembremos de eventos importantes, como o dia do nosso casamento ou a viagem dos sonhos. O que ocorre no cérebro durante o processo de memorização é um verdadeiro espetáculo biológico. Quando recebemos um estímulo, seja ele visual, auditivo ou sensorial, o cérebro converte essa informação em sinais elétricos que viajam por redes de neurônios. Essas conexões, chamadas sinapses, são cruciais para o armazenamento da memória. Um dos principais atores nesse processo é o hipocampo, uma região do cérebro que funciona como uma espécie de porta de entrada para as memórias. A memória pode ser dividida em subcategorias dentro desses dois grandes grupos. Na memória de longo prazo, por exemplo, podemos destacar as memórias episódicas, que envolvem recordações de eventos específicos da nossa vida, e as memórias semânticas, que armazenam conhecimentos sobre o mundo, como o significado de palavras ou fatos históricos. Além disso, há a memória não declarativa, que armazena habilidades motoras, como andar de bicicleta ou tocar um instrumento musical, e que não conseguimos expressar verbalmente. Embora a memória seja um sistema incrivelmente eficiente, ela não está isenta de falhas. Quem nunca passou pela situação de esquecer onde deixou as chaves ou o nome de uma pessoa que acabou de conhecer? Esses pequenos lapsos são normais e fazem parte da dinâmica cerebral. Entretanto, há condições mais sérias que podem comprometer o funcionamento da memória, como o Alzheimer, uma doença neurodegenerativa que afeta principalmente o hipocampo e prejudica a capacidade de lembrar de eventos recentes, em estágios mais avançados, até mesmo de habilidades básicas. Outro fator que pode influenciar a memória é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Pessoas com TDAH têm dificuldade em manter a atenção, o que afeta diretamente a capacidade de armazenar e reter informações. Já a dislexia é um transtorno que pode prejudicar a memória de curto prazo, dificultando a capacidade de processar informações fonológicas e ler com fluência. Além de problemas clínicos, há fenômenos curiosos relacionados à memória, como o déjà vu, a sensação de já ter vivido uma situação antes, e o jamais vu, quando algo familiar de repente parece estranho. Esses fenômenos mostram que nossa memória pode, às vezes, pregar peças em nós, distorcendo ou reconstruindo lembranças de maneiras inesperadas. As falsas memórias são outro aspecto intrigante do estudo da memória. O cérebro humano não grava todos os detalhes de uma experiência de forma precisa. Ele armazena o essencial, e, ao relembrar, preenche as lacunas com informações baseadas em outras lembranças ou em suposições. Isso pode levar à criação de memórias que, na verdade, nunca aconteceram. Um exemplo famoso é o efeito Mandela, em que grupos de pessoas compartilham uma mesma lembrança incorreta de um evento histórico. Para manter a memória afiada e minimizar as falhas, é importante adotar hábitos saudáveis. Uma boa noite de sono, alimentação equilibrada e exercícios físicos regulares são fundamentais para o bom funcionamento do cérebro. Além disso, existem técnicas específicas que podem ajudar a melhorar a capacidade de memorização. Um exemplo é o Palácio da Memória, uma estratégia em que se associa o que se quer lembrar a um local bem conhecido, criando uma caminhada mental por esse espaço. Outra técnica utilizada para melhorar a memória é o sistema de associação. Quando queremos memorizar nomes, por exemplo, podemos associá-los a imagens ou pessoas que já conhecemos com o mesmo nome. Quanto mais inusitadas forem essas associações, maior a chance de lembrarmos delas. A criatividade é uma grande aliada no processo de memorização. Para quem deseja memorizar grandes volumes de informação, como longas sequências de números,
Existem métodos mais avançados, como o sistema Major. Esse método associa números a sons, a partir daí, transforma dígitos em palavras que podem ser visualizadas de maneira única. Embora essa técnica exija prática e dedicação, ela é incrivelmente eficaz, sendo usada por recordistas de memorização ao redor do mundo. O estudo da memória revela que nossa mente é um sistema poderoso, mas suscetível a erros e falhas. No entanto, com as ferramentas e estratégias corretas, podemos aprimorar nossa capacidade de armazenar e recuperar informações, melhorando não apenas nosso desempenho cognitivo, mas também a qualidade de vida. Portanto, compreender como a memória funciona e como ela pode ser melhorada é essencial não apenas para estudantes ou profissionais, mas para qualquer pessoa que deseje manter a mente ativa e saudável ao longo da vida. Como vimos, a memória vai muito além de um simples registro de eventos. Ela é a base de quem somos e como interagimos com o mundo ao nosso redor. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!